As meninges, nós temos 3 meninges, a mais externa e a mais dura. A gente já sabe o nome dela. É a dura mater. Dura mater. A que parece teias de aranha é a aracnoide. Ela é intermediária, né? Ela nem recebe o nome de mater. E a mais interna, a mais delicada, a gente tem a pia mater. Fica bem fácil aprender, porque mater em latim é mãe, né? Então é como se a gente tivesse uma mãe recobrindo ali, acolhendo a medula de uma maneira mais resistente, de uma maneira mais dura, mais externa. E a pia, né? Pia significa terna, né? Piedosa, então é uma coisa mais delicada, mais fina, que reveste intimamente a medula, né? Como se fosse uma mãe que piedosamente, que, né? Gentilmente revestisse aí a medula, tá? Nessa imagem a gente também consegue ver essas meninges. Essa meninge mais externa aqui que eu tô colocando nessa tonalidade é a dura mater. Essa outra aqui intermediária, que a gente vai ter inclusive as pregações chamadas de ligamento denticulado, que a gente já viu lá, que é uma das coisas que protege a medula. A gente percebe que é da própria pia mater. E intimamente, né, intimamente, sem conseguir nem direito separar o que é pia mater do que é medula, a gente tem aí a meninge mais interna, que é a pia mater. Aí existem uns espaços entre essas meninges. A gente já lembra que essas meninges, elas também estão presentes lá no encéfalo, né? E existem espaços, né, entre o osso e a primeira meninge, que é a dura mater. Vai existir um espaço entre a dura mater e a aracnoide. E vai existir um espaço entre a aracnoide e a pia mater. A gente vai ver aqui o nome desses espaços. Entre o periósteo, seja do canal vertebral, seja futuramente quando a gente vê do crânio, entre esse periósteo e a dura mater vai ter o espaço epidural. Epi vem de fora ou extra, né? Epidural, então tá para fora, mas externamente da dura mater. Entre a dura mater e a aracnoide lembra aquela que parece teia de aranha, ela é intermediária. Ela nem recebe o nome de mater. Entre a dura mater e a aracnoide, a gente tem um espaço subdural, sub de abaixo. A gente tem um espaço que fica abaixo da dura mater. Acima da dura mater a gente tem osso, periósteo, e abaixo da dura mater a gente tem aracnoide. E entre a aracnoide e a pia mater a gente tem um espaço subaracnoide, sub abaixo da aracnoide. E a pia mater tá tão bem aderida à medula que a gente nem pode dizer que tem um espaço entre elas. A importância de saber esses espaços clinicamente é desses, né? Uma dessas importâncias de saber é a questão das anestesias, porque a anestesia ela pode ser feita nesse espaço aqui, que é o espaço epidural. Epidural é o espaço entre a dura mater e o periósteo. Aqui está mostrando um catéter que é epidural, ou seja, está entre o osso, o periósteo e a dura mater. Se ultrapassa a dura mater, a gente vai para o espaço subaracnoide. Dermátomos e miótomos. Bom, tá bem legal essa definição aqui. Dermátomo é um território cutâneo inervado por fibras de uma única raiz dorsal. Raiz dorsal, a gente lembra que a raiz dorsal ela é sensitiva e a raiz ventral ela é motora. Então é uma região da pele que é inervada, ou seja, que os axônios daquela região da coluna transmitem informação. Essa imagem aqui ela é bem mais funcional, né? Então, quando a gente pensa lá
no par de nervo craniano que sai da vértebra T2, da segunda vértebra torácica, é essa região aqui, ó, do dorso até a parte posterior do braço, que até aqui, né, que vai inervar. Quando a gente pensa em T4, é essa região aqui, em T5 e assim sucessivamente. Quando a gente pensa aqui em S2, isso aqui tudo é a região onde os nervos daqui, dessa região, né, da segunda vértebra sacral, segunda vértebra apesar de fundida, né, da segunda vértebra sacral, esse par de nervo que sai daqui, né, o que chega aqui, traz informação sensitiva dessa área, tá? Então, aqui pensando em L4, o par de nervo que sai de L4, né, ou que chega com informação aferente dessa região. Se eu tiver uma coceira aqui nessa região de L3, vai ser justamente em L3 que essa informação vai chegar. Já os miótomos não é da raiz dorsal essa informação, mas da raiz ventral, ou seja, quando eu tiver, pegar a imagem aqui, quando eu tiver chegando uma informação aqui na raiz dorsal, sobre aquela região lá que eu falei de L3, coçou a minha coxa na região de L3, então essa informação chega aqui. Aí a medula manda a informação por aqui, ó, por essa região, para os músculos correspondentes. Só que aqui a gente está falando de dermátomo, região que inerva de maneira sensitiva, então traz informação sensitiva. E o miótomo é informação motora. Esse quadro aqui, eu coloquei ele tem a parte motora, tem a parte do reflexo e também tem a parte sensorial, mas eu vou me ater aqui na parte motora, né, porque os outros a gente já viu, só não reflexo que não é agora. Mas, por exemplo, o par de nervo que sai de C5, ele inerva, por exemplo, o deltoide. Então, o movimento que o deltoide faz, ele faz porque as raízes ventrais, tá aqui as raízes ventrais de C5 mandam essa informação para o deltoide. O bíceps, por exemplo, ele movimenta porque as raízes ventrais que saem de C6 inervam essa região. O tríceps do mesmo jeito. Então, vamos lá. Eu só consigo perceber tato aqui atrás do braço porque as raízes dorsais conseguem captar informação e me levar para a medula. Mas também eu só consigo mexer o meu tríceps porque sai filamentos da parte anterior que mandam informação motora para cá. Inclusive, quando a gente quer testar aí se o paciente tem movimento de uma área específica, a gente está testando miótomo. A gente quer saber se o paciente tem sensibilidade de uma determinada região medular, a gente está testando dermátomo. Então, quando eu quero saber se o paciente tem sensibilidade preservada, eu estou testando dermátomo. Eu quero saber como é que está o movimento, a gente está testando miótomo. Eu estou falando testando, né, porque isso aqui é para ser assim, é para ser um teste. Mas agora, a gente só precisa entender isso, né, que o dermátomo é uma região da pele, né, lembra de dermátomo de derme, é uma região da pele que leva informação sensitiva para a medula. E o miótomo são os músculos que recebem informação motora lá da medula. Então aqui, né, só mais uma vez para ilustrar, se eu quiser saber se tem integridade, se tem comando do ramo sensitivo, né, de T1, eu vou passar a mão, eu vou testar a margem anterior do antebraço. Então, na margem anterior do antebraço, essa região aqui amarela, né, ó,
Tá vendo aqui T1? Então, se eu quero saber se T1 está preservado, está trazendo informação sensitiva mesmo para o sistema nervoso central, eu passo a mão na margem anterior do antebraço. Se eu quero saber se T2 está preservado, face interna do antebraço. E aí, em relação aos miótomos, por exemplo, se eu quero saber se L5, S1 está preservado os movimentos, eu peço ali para o paciente fazer a eversão do pé, aquele movimento para fora. O mais simples, do joelho, né? Se eu quero saber se L2, as raízes altas, L2, L3, L4, tá funcionando direito, a gente pede para o paciente fazer uma extensão de joelho. A gente quer testar as inferiores de L4 a S2, a gente testa os flexores. A gente, por exemplo, pede para o paciente andar na ponta do pé, e a gente está fazendo a dorsiflexão para saber se L4, L5, S1 está preservado. Se as raízes, de novo, se as raízes ventrais estão levando informação motora, para saber se está contraindo, levando informação para o músculo contrair. Isso aqui é uma maneira, inclusive, de testar a integridade, né, das raízes aí da medula. Medula espinhal é isso.